Fala galera do Mitocôndria, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal e hoje é dia de aula. Vamos dar prosseguimento então na parte de química, entrando agora na parte de funções químicas inorgânicas. Vamos começar então com os óxidos. Os óxidos estão presentes na nossa vida de várias formas. A gente muitas vezes não se dá conta, mas eles estão presentes, por exemplo, dentro da fotossíntese. Quando falamos também de combustão, de produção de energia, os óxidos estão aí o tempo inteiro. Também na parte de ferrugem, oxidações, respiração. Então eles estão perto da gente e muitas vezes a gente não observa isso. Quando falamos de óxidos, nós temos que lembrar que os óxidos eles são compostos binários no quais o oxigênio é o elemento mais eletronegativo. O que quer dizer isso, Igor? Isso quer dizer que, quando a gente fala de composto binário, quer dizer que a gente está falando de um composto que tem apenas dois átomos. E um desses átomos, o elemento mais eletronegativo, ou seja, aquele que vai atrair mais elétrons, ele é o oxigênio. Uma forma da gente traduzir esse composto em uma forma geral seria essa daqui. É X ou Y, onde nós vamos ter o E como elemento ligado ao oxigênio, que pode ser um metal ou um ametal. O O, que eu represento o elemento oxigênio, que vai sempre ter carga menos 2, é bom a gente guardar isso, tá? O X, que vai indicar o número de átomos do elemento ligado ao oxigênio, aí vai variar de acordo com as cargas deles, nós vamos ver isso mais para frente. E o Y, que indica o número de átomos de oxigênio da fórmula do óxido. Então, é quantos oxigênios que nós vamos ter, como no caso ali que a gente viu atrás do CO2. É importante agora vocês terem em mãos uma tabela que a gente chama de tabela de Knox, que é a tabela de número de oxidação. Isso daí vai ajudar vocês a montar essas fórmulas mais para frente. Aí você pode pegar que seu professor passou, ou você pode procurar uma na internet. Eu vou deixar um aí na descrição, caso vocês vejam necessidade de manter isso junto com vocês. E o óxido ele não fica só nisso, a gente sabe que os óxidos eles têm nomes, e para a gente fazer esses nomes vão ser necessárias algumas regras. Primeira regra de nomenclatura que a gente tem, para óxidos daquele tipo que a gente colocou, onde o elemento E vai ser um ametal, ou seja, todos que vão estar ligados ali do lado direito da tabela periódica, na parte dos não metais. Como que a gente vai fazer isso? Nós vamos colocar primeiro um prefixo que vai indicar a quantidade de oxigênio, a palavra óxido de, um prefixo que indica a quantidade do outro elemento, no caso X, mais o nome do elemento que está sendo utilizado. Como assim prefixo, professor? Calma aí que nós vamos ver. Quando a gente está utilizando o prefixo para o oxigênio, nós temos que indicar a quantidade de oxigênios que nós temos, obrigatoriamente começando em 1. Nós vamos utilizar mono quando tiver um oxigênio, di para quando tiver 2 oxigênios, tri para quando tiver 3 oxigênios, tetra para quando a gente tiver 4 oxigênios e por aí vai. E quando a gente vai colocar esse prefixo no outro elemento, que é esse daqui que está juntando com oxigênio, nós não precisamos falar se ele vai ter 1, porque se você já deu o nome dele, quer dizer que já tem 1. Então nós vamos colocar apenas de 2 para cima. Como exemplo, mesma coisa, di para 2, tri para 3, tetra para 4 e por aí vai. Essa é a única diferença que nós vamos ter. Exemplo aí pra gente, nós vamos colocar o gás carbônico. Se a gente quiser fazer a nomenclatura correta dele na química, nós vamos usar da seguinte forma, só como exemplo aí para vocês. Como a gente tem 2 oxigênios, nós vamos colocar o prefixo di. Adicionar as palavras óxido de. No elemento que a gente for utilizar, que ali está carbono e só temos 1, só vamos colocar o nome do elemento no final, carbono. Se fosse, por exemplo, C2O2, você colocaria dióxido de dicarbono, mas nesse caso só tem 1, só coloca 1. A segunda regra de nomenclatura é para quando você tem óxidos do tipo X ou Y, onde o elemento E vai ser um metal e um metal com carga fixa. Ou seja, dentro da tabela de número de oxidação que vocês têm aí, vocês vão ver que a carga dela não varia, vai ser sempre a mesma. Nesse caso, nós vamos utilizar uma forma bem simples de fazer isso, que é óxido mais o nome do elemento. Então, como exemplo aí para vocês, nós vamos utilizar o Na2O, que nós vamos colocar o nome óxido de e o nome do elemento, que é sódio. Então fica simples assim, bem tranquilinho. Dica, a gente pode utilizar para montar essas fórmulas aí, caso vocês ainda tenham dúvida, a regra da Xuxa. Cláudia, senta lá. Eu não sou muito fã dessas brincadeiras para decorar, mas essa daí foi legal para mim. Então eu creio que possa ajudar alguns de vocês que gostam desse tipo de brincadeira. A regra da Xuxa como é que funciona? Nós vamos fazer o inverso, sair do nome e ir para a fórmula química, para a fórmula molecular. Nós temos no óxido de alumínio o oxigênio, o alumínio. Vamos colocar eles ali, lembrando sempre de respeitar primeiro o elemento que você está juntando com o oxigênio e depois o oxigênio. Ah, professor, por que isso acontece? Isso é uma regra estabelecida lá atrás, não se preocupa com isso agora não. A gente vai na tabela de Knox e nós vamos descobrir que a carga do oxigênio é menos 2, a gente viu isso no início da aula, e a carga do alumínio vai ser fixa, mais 3.
Para quem por acaso esqueceu o que quer dizer esse menos 2 e mais 3, é o seguinte, o oxigênio ele vai estar a carga menos 2 porque a tendência dele é ganhar 2 elétrons, então ele vai ficar com 2 cargas negativas a mais. A tendência do alumínio, por ser um metal, é de perder elétrons, então ele vai perder 3 elétrons no máximo para poder se estabilizar, por isso a carga dele vai ser 3+, ou mais 3, tanto faz. Aí o que acontece? Quando você está fazendo essa regrinha, você vai descer os números, tá? Por isso regra da Xuxa, o do alumínio vai para o oxigênio e do oxigênio vai para o alumínio, e você retira os sinais, fazendo então com que você tenha a fórmula molecular dessa substância, Al2O3, 2 átomos de alumínio para 3 átomos de oxigênio. Vou dar um outro exemplo aqui com óxido de cálcio, porque pode acontecer isso com vocês. Nós temos o oxigênio e temos o cálcio. Mesma coisa aí, primeiro o cálcio, depois o oxigênio. Colocamos as cargas, 2- para o oxigênio, 2+ para o cálcio. O cálcio está na coluna dos alcalinos terrosos, coluna 2A, então por isso, carga fixa 2+. Só que aí, nesse caso acontece uma coisa interessante. Assim que a gente desce, a gente não vai deixar desse jeito, nós vamos simplificar. Então nós vamos descer eles, simplificando, 1 e 1. Nós vamos ter no final, então, essa fórmula CaO. Tranquilinho, pessoas? É uma regra que vai funcionar principalmente para compostos iônicos, como ácidos e bases, como nós vamos ver para frente, ou compostos que nós vamos ter apenas 2 elementos. Se tiver 3 ou mais, aí já complica um pouquinho, e não é nossa meta aqui nesse vídeo. E a terceira e última regra vai acontecer quando esses óxidos eles vão ter o elemento E como um metal de carga variável. Só que tem 2 formas de fazer essa nomenclatura. A forma fácil, que é que eu vou mostrar para vocês agora, é a minha preferida, e a forma difícil, que também é interessante saber, porque pode ser que vocês encontrem algum lugar com esse tipo de nomenclatura, para ficar mais fácil para vocês. Como que a gente faz essa nomenclatura na regra fácil? Eu vou colocar óxido de mais o nome do elemento, mais a carga do elemento. Simples. Exemplo para vocês. O FeO, então nós vamos fazer óxido com ferro, com carga 2+ e com carga 3+. Nós vamos lá. Óxido de mais o nome do elemento, que é ferro, mais a carga do elemento, que é 2. Isso para o FeO. Ou óxido de ferro 3, para carga 3+. Beleza? Simples, tranquilo, e você pode utilizar na prova. Já essa regra na forma difícil, como é que você vai fazer? Você vai colocar óxido mais o nome do elemento, presta atenção que agora a gente tira óxido de, não tem mais a palavrinha de aí, é só óxido. Mais um sufixo que vai ser ico para quando você usa a carga maior, ou oso para quando você usa a carga menor. Como vai funcionar isso daí? Vamos utilizar o ferro de novo. Se você utilizar a carga 3+, que é a carga maior, ele vai ficar óxido, aí vai colocar o nome do elemento, que é ferro, e adicionar o sufixo ico. Vai mudar um pouquinho a palavra, vai ficar óxido férrico. Se você utilizar a carga menor, que é a 2+, você vai fazer óxido, mais o nome do elemento, que é ferro, mais o sufixo oso. Então você vai colocar lá óxido ferroso. Essa nomenclatura vai ser interessante para quando a gente começar a trabalhar com sais e quando a gente for trabalhar com ácido e base, para vocês entenderem um pouco mais sobre a nomenclatura deles. Mas para óxidos está bom desse jeito que eu falei. Uma dica importante, nós temos alguns átomos que eles têm a letra na tabela periódica diferente da palavra dela. E é importante a gente saber disso, porque quando você vai dar um nome com essa última regra que eu falei, eles vão mudar para o nome em latim, que é esse nome diferente. Nós temos na tela alguns desses átomos que são ouro, prata, enxofre, chumbo e cobre. Ouro é AU ao invés de OU, porque ele vem do latim aurum. Prata, argentum, por isso AG. Enxofre, sulfur, por isso S. Chumbo, plumbum, por isso PB. E cobre, cuprum, por isso Cu. Tem outros que têm nomes diferentes também, mas esses são os mais usuais pra gente. Então é isso. Se gostou, deixa um like. Se achou legal, compartilha com a galera. Espalha aí pela sua sala, pela sua casa, para quem for precisar dessas aulas. Não esquece de inscrever quem ainda não é inscrito. Marca a sinetinha para receber os vídeos assim que eles forem chegando. E se tiver dúvida, deixa aí nos comentários, que assim que eu puder eu respondo. Um abraço, bons estudos e até a próxima!